O negócio é o seguinte: com as novas informações reveladas sobre Nika no capítulo 1136, vocês não acham que o Oda pode estar fugindo um pouco da proposta inicial que era o One Piece? Antes da gente entrar no assunto de fato, eu quero avisar vocês sobre duas coisas, tá bom? A primeira é que esse vídeo vai ter spoilers, né? Então se você não leu o capítulo 1136 e não quer tomar nenhum spoiler, eu recomendo você não assistir. E a segunda é que esse vídeo aqui é mais para propor uma conversa com vocês e um debate. Com o que eu vou falar aqui, eu não quero chegar a nenhuma conclusão, mas mais levantar pontos pra gente debater aí nos comentários, né? E vocês darem as suas opiniões sobre, tá bom? Dito isso, vamos começar essa conversa. Eu não sei vocês, assim, mas algo que me chamou a atenção em One Piece quando eu tava começando a assistir, conhecendo a obra, é que, na minha visão, o Luffy, como protagonista, ele fugiu um pouco daquele clichê que às vezes tem, né, em umas obras de ele ser o escolhido, dele ser predestinado a ser uma pessoa muito foda. Tipo, eu sempre enxerguei a jornada dele como, assim, a jornada de um moleque ordinário que, pela sua determinação e pela sua ambição, conseguiria atingir os seus objetivos. Eu sempre achei muito legal a ideia dele não ter uma fruta muito foda, porque meio que passava essa mensagem de tipo assim, você não precisa ter as melhores ferramentas pra conseguir atingir o que você quer, pra você conseguir chegar onde você quer. A fruta da borracha não é uma fruta necessariamente forte, né? Comparada às outras que são introduzidas depois na obra, né? Tipo, as logias, as zoans. A fruta da borracha não é porra nenhuma. Mas mesmo assim, o Luffy conseguia bater de frente com essas pessoas que tinham, porque ele sabia utilizar ao máximo o que ele tinha. E eu sempre achei isso legal. Só que aí, eventualmente, né, a gente teve o plot twist dele ter a fruta, na verdade, de um deus. E aí isso meio que acaba com essa proposta inicial que eu sempre enxerguei na obra, e também trazia toda essa questão de tipo assim, se o Luffy tem a fruta do deus da libertação, né, do deus do sol, que salva povos e traz libertação e traz risadas, então ele é desse jeito por conta da fruta? Eu sempre enxerguei que não, eu sempre enxerguei que era só essa harmonia, né, entre a fruta e a pessoa que é o Luffy, que trouxe também o despertar, né? Porque, se eu não me engano, o Kaido também fala que o despertar de um Akuma no Mi é baseada na harmonia ali, na sincronização entre o usuário e a fruta. E o Luffy ter o Gear 5, né? Meio que simbolizava isso, tipo, ele é dessa forma e a fruta dele, do Deus do Sol, também simboliza isso, e essa harmonia fez com que ele despertasse a fruta, sabe assim? Só que agora, com essas novas informações sobre a figura do Nika, né? Nessa perspectiva mais religiosa da questão, desse Deus ser uma figura que precede uma grande mudança no mundo e que ele é tido como o salvador dos povos, meio que transforma o Luffy nessa figura messiânica de salvador, sabe assim? E me veio a pergunta de novo, isso não é meio que fugir da proposta inicial da obra? Será que o Oda não tá se perdendo no caminho? De novo, eu não tô aqui pra afirmar nada, é só uma questão que me veio na cabeça e que eu queria compartilhar com vocês pra ver a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo. Mas eu não consigo deixar de pensar que talvez seja essa linha, porque assim, o Oda fez o retcon de que, na verdade, o Luffy tem a fruta de um deus. E agora ele tá implicando que esse deus, essa figura que tem, né, que o Luffy tem a fruta, é o grande salvador daquele mundo, né? E tudo indica que o Luffy, no final da obra, vai salvar o mundo, né? E vai mudar o status quo e vai ser o grande salvador, o grande herói daquele mundo, mesmo que ele mesmo não se enxergue dessa forma. Mas ele se enxergar dessa forma não impede que ele seja também, né? Então isso meio que me deixou nesse impasse assim. A forma com que eu sempre enxerguei a obra e o Luffy, talvez não é a forma com que o Oda elabore o personagem no final? Será que ele vai transformar o Luffy nessa pessoa que é predestinada a salvar o mundo e ele nunca foi esse garoto que, né, sempre teve muita determinação e por isso ele vai conseguir se tornar rei dos piratas? Será que eu sempre enxerguei a obra da forma correta ou o Oda que tá se perdendo? Eu tô meio que nesse impasse no momento, sabe assim? Porque eu também não consigo deixar de gostar de toda essa elaboração da figura do Nika. Eu acho interessante, sabe? O Oda tratar ele como essa figura religiosa, né? Eu acho isso interessante, eu acho um conceito legal. Mas, de novo, será que ele não tá deturpando o que inicialmente ele trazia na obra, sabe assim? As suas ideias iniciais? Mas
isso é algo ruim? Pensando nisso tudo, eu lembrei de Naruto também, né? Que assim, eu não lembro exatamente de todos os detalhes, eu vi o Shippuden há muito tempo, eu lembro de quase nada. Mas eu lembro, né, que tem toda a questão ali no final do Naruto ser a reencarnação lá, ele e o Sasuke, né, serem a reencarnação de dois caras muito foda lá, e era tipo o Jesus de Naruto, não era um bagulho assim também? Em One Piece, eu acho que o Oda não vai seguir pra essa linha de reencarnação, né, eu acho que é mais a linha de vontade herdada, né, que é tratada na obra inteira, de tipo assim, não é que o Luffy é a reencarnação do Joy Boy ou do Nika, mas que ele tem os mesmos ideais dessas figuras do passado, e isso não quer dizer necessariamente que ele é a reencarnação deles, né? O que eu acho que é uma proposta muito mais interessante, né? Porque dizer que ele é uma reencarnação e ele tá predestinado a ser quem ele é meio paia, porque aí você meio que tira toda a graça dele ser quem ele é porque ele escolheu quem ele é. Sabe assim? Tipo, ele escolheu ser essa pessoa. Na verdade, ele é predestinado a ser assim. Entendem? Eu não acho que o Oda vai seguir por essa linha, né? Nada indica isso, pelo menos. Mas será que nada indica mesmo? Porque toda a questão ali de Laugh Tale, do Roger não ter chegado no momento certo e supostamente o Luffy ser essa pessoa que vai chegar no momento correto, né? Lá em Laugh Tale, meio que não indica isso também? Tipo, ele tá predestinado a chegar no momento correto. Tem toda a questão da Akuma no Mi também, né, das Zoans terem uma vontade própria, né, isso é dito pelos Gorosei, se eu não me engano. Eles dizem que as Zoans têm uma vontade própria, então assim, será que a vontade da Zoan do Nika escolher o Luffy não sugerem uma predestinação? Sabe assim, ele é o escolhido? E aí, de novo, isso não é fugir do conceito original da obra, do Luffy ser só esse moleque que vai conseguir atingir os seus objetivos porque ele não precisa ser predestinado, mas porque ele tem muita ambição e uma determinação muito grande? Eu não sei, eu genuinamente não sei, assim, eu tô pensando nisso, eu não consigo chegar numa conclusão, sabe? Mas eu acho interessante pensar sobre isso, tipo, o Luffy ser o escolhido é algo necessariamente ruim? O Luffy ser tratado eventualmente como essa figura salvadora, esse messias do mundo de One Piece que vai salvar todos os povos do governo mundial, é ruim? Eu não sei, eu genuinamente não sei, mas eu não consigo deixar de parar de pensar nisso, assim, e eu acho interessante pensar nisso, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. Eu não tenho uma resposta sobre isso ainda, até porque a gente não tem tudo isso bem elaborado, né? A gente só tem um resquício de como o Oda vai abordar isso, né, na história. Querendo ou não, eu só posso fazer suposições do que vai ser feito com tudo isso, né? Eu acho que uma resposta concreta só vai ser possível de ter quando, de fato, o Oda terminar o One Piece, né? E responder boa parte dessas questões. Tipo assim, o Luffy foi predestinado a comer a Hito no Mi modelo Nika? Ou foi só um acaso? O Luffy tem uma vontade própria? Ou ele foi predestinado a ser esse salvador? Será que o Oda eventualmente vai falar isso? Tipo, não, quem come a Akuma no Mi da Hito modelo Nika tende a ser assim? Eu acho que isso não faz muito sentido, até pelo que é dito pelos Gorosei, né? Eles falam, se eu não me engano, que a Akuma no Mi não é despertada há 800 anos. Então, pra mim, isso sempre quis dizer que, tipo, não é a Akuma no Mi que faz a pessoa ser daquele jeito, né? Porque provavelmente, entre o Joy Boy e o Luffy, muitas pessoas comeram a Gomu Gomu no Mi. Só que o despertar dela só ter acontecido com o Luffy, pra mim quer dizer que não é a fruta que faz, né, a pessoa ser daquele jeito. Porque se fosse, mais outras pessoas teriam despertado, né, a forma ali de Nika. Enfim, assim, como eu disse, eu queria mais levantar essas questões e dividir com vocês. E aí vocês me digam se eu tô brisando muito, se o que eu falei não faz o mínimo sentido. De novo, eu não tô aqui pra chegar numa conclusão, só quis compartilhar com vocês esses pensamentos e ver o que vocês acham sobre tudo isso, né? Será que eu que brisei muito em enxergar a história, né, a proposta inicial como essa mensagem do Oda de, tipo, você não precisa ter um bagulho muito foda pra atingir os seus objetivos, e na verdade nunca foi muito sobre isso, e o Luffy sempre foi o escolhido? Enfim, mano, eu não sei. É uma brisa que eu tinha na cabeça e que eu precisava falar sobre, e eu quero ver a opinião de vocês sobre tudo isso, tá bom? Se vocês curtiram esse vídeo aqui, deixa o like, deixem as suas opiniões nos comentários, eu quero muito ler, né, a perspectiva de vocês. E se você curte o canal e quer acesso a conteúdo 100% exclusivo, se tornem membros apenas R$ 4,99, tá bom? Tamo junto e bebam água porque é importante.